uma primeira negação, não é? Uma segunda negação, e a segunda negação, não é a superação da negação anterior, é a reposição da anterior negação de outro ponto de vista. Portanto, é mais um movimento, digamos, de paralaxe. E não se trata, portanto, de uma evolução que vai sempre em espiral até o que Hegel proporia como o fim da história. Há várias vezes que o Zizek cita na obra do Hegel, em que ele cita mesmo passos da obra do Hegel, em que o Hegel diz: isto é o que podemos observar aqui e agora, é que podemos sintetizar e ver aqui e agora. E nesse sentido, o Hegel faz uma reviravolta ao Kant. É que o Hegel diz: não, nós, não temos que observar uma realidade para além daquilo que observamos. Aquilo que observamos é já tudo. Ou seja, ele reverte de forma favorável, faz aquilo que no último livro ele chama de absolute recoil, portanto o coice absoluto, não é? Ou o ricochete absoluto, que é absoluto não é no sentido do conhecimento definitivo absoluto, é no sentido de que aquilo que nós podemos pensar sobre uma coisa numa determinada altura é a própria coisa. E isto é uma revolução brutal. Brutal. E estamos a perceber agora que o Hegel fez isso. Eu não sou competente para falar sobre isso, mas interessa muito essa perspectiva. Ora, quem é que abriu tudo isto? Descartes e depois Kant com a sua perspectiva crítica. Portanto, toda a nossa cultura é uma cultura crítica. Sem isso é impossível, não é? Peço desculpa. Há outra conversa, que eu sou filósofo, portanto estou a associar muito a sua intervenção. Mas uma dessas referências que tem que fazer não é só com Hegel, mas é também com Kojève. E, portanto, como a leitura da plasticidade de Hegel justifica o modo neoliberal contemporâneo. Portanto, essa absolutez de que fala é o justificativo teórico do neoliberalismo, do pensamento único e da impossibilidade de haver outra saída da história. Não há apenas virtualidades no sujeito cartesiano e da sua destinação, mas também há um imenso perigo. E é aí que está, se não ver esses dois aspectos, eu acho que há alguma coisa falha na tua reflexão. Eu depois tenho muito gosto de desenvolver... Deve ser muitas, porque eu sou muito importante nisto. Mas não seria assim tão xichequiano. Acho aí Lacan é mais importante para Zizek do que Hegel. Será? Eu penso que é o contrário. Eu tenho lido bastante Zizek, penso que é o contrário. Eu queria descer do nível, porque já vamos nas águias, e queria baixar as caifotas que é no caminho dos pardais. O professor Pedro Pista falou de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e depois estamos no caminho da erudição, que é o fim de tudo. Então perdemos tudo. E a minha pergunta, que não é para si, mas é a minha questão interna, é que a ciência pede a integração e o fim das disciplinas. As disciplinas são um dispositivo que impede de avançar no conhecimento, enquanto não demos cabo delas, mas só podemos dar cabo delas não é por interdisciplinaridade, é por integração. E, portanto, temos que saber quais são os dispositivos do processo de integração, que não tem a ver com o pensamento crítico filosófico. É outra história, são duas histórias. Segunda pergunta, que é muito mais direta: tem o sentimento ou não que as nossas disciplinas provocam um enorme desperdício, enorme, seja a arqueologia, seja a etnografia, porque nós chamamos, ou que os antropólogos fazem, se não é etnografia, não é antropologia nenhuma, na minha opinião, e na própria psicanálise. O que eu verifico em todas as disciplinas é aquilo que falou no fim, aquela imagem da betoneira ou do betão, que Freud chamou de recalcamento, tão simples como isso. E se as nossas disciplinas não estão a recalcar, todas elas, sem exceção, exatamente porque estão no paradigma racionalista. E enquanto estiverem, não vão conhecer o real. No paradigma? Racionalismo, racionalismo, positivismo, o empirismo, o materialismo, aquilo que disse do Hegel, que a coisa é aquilo que eu digo que é, ou que eu estou a ver que é, a percepção direta disso é britânico e é mau, a meu ver, é muito mau. E eu digo isto porque disse uma coisa que a mim me interessa, eu gostaria muito depois de conversar consigo diretamente, pessoalmente. Disse uma coisa que toda a gente sabe, que é que nas costas do Paleolítico a grande maioria dos desenhos não são figurativos, são abstratos,
e disse que os arqueólogos não sabem o que é que isso é. Isso é estranhíssimo. Eu estou a trabalhar isso desde 1975 e tenho artigos publicados. Descobri um antropólogo da Colômbia chamado Rachel Dolmatov, publicou um artigo que eu publiquei em português na minha revista que tinha acabado de fundar, em 75, que a seguir publicou um livro chamado Zana em Paris, e o Lévi-Strauss gostou muito do livro. E os índios da Amazónia, que ele descobriu de uma maneira engraçadíssima. Ele estava na capital a dar aulas na universidade e um dia apareceu-lhe um indígena. E ele disse: você é o quê? E ele disse-lhe um nome, tocando ao pés, ou de Zana, e ele disse: nunca ouvi falar nisso. E o aluno universitário indígena disse: venha comigo. E levou uma tribo absolutamente desconhecida de Rachel Dolmatov, que era o grande nome da antropologia da costa oriental, ocidental da América do Sul. E ele publica no artigo que me interessou a mim, e que eu publiquei em português imediatamente, no meio da conversa, que é um artigo pequeno, publica um gráfico desses sinais nos índios tocantes do Alper. E depois diz assim, e aqui embaixo está os índios tocantes do Alper destes 20 sinais abstratos. 1 é o pênis, 2 é a vagina, 3 é o ato sexual, 4 é o incesto, 5 é o esperma. Ok? Não havia nada de abstrato, era um código. E eu, que sou um desafiante, portanto, sou uma pessoa desafiante sempre, senti-me desafiado e desafiei, e criei um instrumento de pesquisa que utilizei em Portugal e na Índia. Os resultados estão publicados para a Índia no meu livro com a Susana, o livro sobre a Índia, 2001. Portanto, usei o mesmo instrumento de pesquisa em Portugal e na Índia, com os mesmos desenhos, metade dos desenhos dos índios tocantes do Alpés, mais metade a outra metade levou 3 anos a levantar em Lisboa, olhando para as portas, para as varandas, ou para as camisolas. Está cheio. Lisboa e tudo está cheio. Portanto, não são só os paleolíticos que cobrem de sinais abstratos. A minha camisola também os tem. Olhem para a roupa das mulheres em Portugal e verão constantemente reaparecer. E são vários códigos simbólicos óbvios. O código das cores, o código das flores. Há códigos claros que toda a gente conhece, exceto os racionalistas. Por exemplo, cantava-se no povo português uma história sobre a Nossa Senhora e o Menino Jesus, que era filho de uma rosa de um cravo nascido. E toda a gente percebia. A rosa era o sexo feminino e o cravo era o sexo feminino. Era muito fácil de perceber. O povo percebe. Ou seja, o povo conhece o código. Mas os intelectuais da academia, como são racionalistas, têm que oprimir o código. O que é que eu encontrei? Encontrei com 300 alunos em Lisboa, durante 5 anos, de várias formações, pondo-lhes à frente 20 figuras e dando-lhes várias chances. Primeira chance, de associarem livremente a um código que eu fui buscar à Nova Guiné. Portanto, os índios eram da Amazónia, aos desenhos, eu fui buscar um código da Nova Guiné, de bipolaridades. Quente-frio, homem-mulher, agressivo-pacífico, bom, 14 polaridades. De índio, eu não apanho nada meu. De índios não, de indígenas da Nova Guiné. O que é que aconteceu? 300 alunos, exceto um, todos eles preencheram as 20 figuras, cada uma com 5 associações livres, e o resultado é espantoso. Eles sabem o código, mas não têm consciência dele, e sabem um código claríssimo. Os meus alunos de Lisboa sabem um código que não sabem o código. Ok? Mas que o povo sabe. Ok? Porquê? Porque o simbolismo, que Freud chama de simbolismo libidinal, Freud é o grande recalcado das ciências sociais e humanas, e que foi reduzido por uma boa estratégia clínica, que é para acabar com a ciência social em Freud. Quando Freud, aliás, Lévi-Strauss dizia isso, que Freud era um grande cientista social, é só que tem ensinado nada a cabo dele. Mas Freud tem ensinado a cabo dele. O que eu queria dizer é assim, dê-me as figuras de Foucault, dê-me as figuras das cavernas, eu pego os meus alunos, aplico, na primeira fase apliquei 14 polaridades. E o que eu queria que eles fizessem era 5 para cada 20, para as 20 figuras. A segunda coisa que eu fiz foi aplicar o código dos índios tocantes do Alpés para aquelas figuras.
mas só em segundo lugar para não induzir nada. E então, você acha que isto é um pênis, uma vagina, esperma, um ato sexual ilícito, o incesto, o útero, as mamas, ou nada disso. Não. O que acontece é que eles achavam que significava tudo isso e que nada disso foi muito pouco usado. Eles achavam que era. E por acaso achavam a mesma coisa que os índios da Amazónia. Ou seja, eu posso estudar o Paleolítico, não preciso nada de conhecer pessoas do Paleolítico, eu estudo o Paleolítico quando quiser. Porque a mente humana é só uma, é a mesma, não mudou nada. São estruturas internas que Freud conhece muito bem, desde a magia, o animismo, tudo isso Freud estudou em Totem e Tabu, só que as pessoas não perceberam. E, portanto, não podem aceitar que isto que está aqui, e que os índios da Amazónia dizem, não tem nada a ver com a sexualidade do bairro alto ou do Red District de uma cidade da Europa, tem a ver com genitalidade, com pornografia, com prostituição, tem a ver com a magia da fecundidade. As paredes estão cobertas de uma coisa que diz a vida deve continuar. É assim que a vida continua. Se os homens e as mulheres se cruzarem, a vida continua. Chama-se magia da fecundidade. É conhecido. Simplesmente porque é que nós usamos a magia da fecundidade se nós não acreditamos nela? A Europa está cheia de magia da fecundidade. Veja o chão das ruas, estou sempre a estudar isso, o chão das ruas de Lisboa. Veja as estátuas, ou veja mesmo os falos, que são enormes em Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa gasta uma fortuna em falos. É uma coisa espantosa. Só na minha vai uns 50. Vá à praça da Casa dos Bicos e a Câmara de Lisboa ergueu uns falos desta largura e desta altura. É caríssimo erguer falos assim, mas nós ainda estamos na cultura fálica. Conscientemente não. Nada. Então porquê é que fazemos aquilo que não sabemos? E quem é que nos leva a fazer? Porquê é que pagamos? E porquê é que não percebemos que está lá? Ora, a nossa antropologia, nós dois, mais pessoas aqui, a sua arqueologia, a psicanálise, 99,9% dos psicanalistas de Lisboa e da Europa, não quer saber porque é cartesiana. Não quer saber se é de Freud. Quer saber dos clínicos, como é que se cura a histeria, como é que se cura a fobia, como é que se cura a homossexual ou não. Eles querem saber como é que se cura, montaram uma indústria de psicoterapia, claro, nesse dinheiro, e acabaram com a ciência. Eu digo que os etnógrafos fizeram a indústria da etnografia, que é uma indústria académica, para fazer carreiras académicas, e acabaram com a antropologia. Não há antropologia, só há uma indústria das etnografias multiplicadas, até de mestrado, doutoramento, pós-doc 1, pós-doc 2, qualquer coisa. Depois ninguém lê e que nunca há integração. O meu problema é assim, e porquê é que não há integração? E volto ao princípio. A quantidade de desperdício do pensamento clínico, do pensamento arqueológico, ou do saber, ou dos dados, é enorme. Eu diria que nós desperdiciamos talvez 90% das acumulações de desenhos de auroques, de desenhos disto, de desenhos de tomadas de medidas, ângulos, fotografias, arquivos. Porque nós somos materialistas estilhaçantes. Temos que partir tudo aos bocadinhos, talvez para um número em cada coisa. A figura 37. Não interessa nada a figura 37. Interessa é perceber qual foi a mente que fez aquilo e porquê. Eu não preciso da pessoa viva por isso. Isto que eu disse, já publiquei em várias revistas, em França e em Portugal, ninguém quis saber. Com os exemplos, com os dados, com as fotografias, com os desenhos. Porque tão contra, o que eu estou a dizer, tão contra ao pensamento dominante, que o pensamento dominante diz, mas que é este gajo que está aqui a dizer coisas que não são académicas. Este tipo não é um académico. O que é engraçado é que eu não conheço académicos em antropologia que alguma vez tinham usado instrumentos de medida criados por si, instrumentos de pesquisa, e eu já arranjei 3 e já publiquei várias. A minha tese de doutoramento parte de um instrumento de pesquisa que eu inventei. Exatamente para comparar processos identitários. Portanto, nós podemos trabalhar ciência, nós podemos fazer ciência nossa que não queremos. Podemos dizer com clareza, não há nada esse mistério que diz, não há nada esse enigma, não há nada essas nuvens do pensamento que não chega lá. Nós não queremos lá chegar. É uma opinião, é a minha opinião. Mas a pergunta é, há uma pergunta, não tem o sentimento de que há um enorme desperdício
dos dados que colhem nas disciplinas. Desperdício em sentido. Dados que não formam teoria não existem em ciência. Os dados são dados para uma teoria. Se colher dados, pode fazer 10 mil fotografias, pode fazer 100 mil medidas, pode fazer o que quiser. Se daí não sai uma teoria, é inútil. Eu chamo de desperdício. Podes fazer 10 mil etnografias. É desperdício. Há um certo fetichismo, sem dúvida. Não, chama-se racionalismo. São muitas dúvidas que é o raciocínio cartesiano. Fetichismo. Levar a coisa até ao mais pequeno pormenor, uma coisa muito pequenina, só com duas medidas, um cruzamento de duas dimensões. A mim o que me aflige é uma grande maioria das pessoas. Uhum. Portugal, quando se deu o 25 de Abril, tinha muito poucas pessoas escolarizadas, não é? Éramos dos países da Europa com menos gente escolarizada. E agora deu-se uma escolarização e há muita gente licenciada ou até com mestrados e por aí fora. Mas não se nota proporcionalmente um enriquecimento do ambiente cultural assim muito grande. Há bocado falava-se ali fora que havia uma série de eventos ao mesmo tempo deste e portanto há muita coisa a acontecer por aqui e por ali. E certamente terá havido hoje coisas muito mais interessantes do que aquilo que eu vim aqui dizer ou que vim aqui tentar pensar. Mas de facto, o que me parece é que há uma parte da população que, primeiro, apenas se fica por coisas de satisfação narcísica muito primária, como por exemplo pessoas que escrevem livros de poemas, ou supostamente livros de poemas, depois os lançam, até têm uma sala cheia que levam muitos amigos, família e vizinhos, não é? E fazem daquela coisa. Ou então, por exemplo, outros fenómenos locais, como por exemplo estudos monográficos sobre determinadas coisas, é uma santinha que está lá numa capela não sei o quê, e aquilo que uma tradição não sei quantos, e as pessoas vão estudar aquilo, em todo o pormenor e tal. Quer dizer, dados. ficam nisto, não é? Quer dizer, isso é que me aflige, que as pessoas de facto não tentarem ir um pouco além, e a gente sabe, não é? Eu nunca vivi, por exemplo, em Paris, mais tempo que lá estive, por exemplo, foi um mês, o pouco tempo que estive no estrangeiro, mas realmente quando a gente lá vai fora, quer dizer, fala com um colega e ele diz, se eu quiser montar aqui agora um colóquio sobre, por exemplo, a cultura chinesa, eu junto aqui facilmente 100 pessoas, ou 70 ou 50. Ah. E nós cá em Portugal não temos um único, provavelmente, especialista em sinologia, que eu saiba. Ou seja, é isto, quer dizer, a nossa pobreza. A sensação de se ter nascido, de facto, num país que naquela altura tinha uma razão para ser tão atrasado, porque estávamos num regime ditatorial, e quando ele acabou, não é? E deu-se uma escolarização, e deu-se muito progresso, e há muito mais coisa a ocorrer de interesse, sem dúvida. Há realmente excelentes pintores, temos excelentes arquitetos, temos muitas manifestações culturais, não é? Interessantes, galerias de arte que apresentam coisas interessantes. Vemos coisas com interesse no cinema português, por exemplo, no documentarismo, por exemplo. Quer dizer, há manifestações de criatividade em muitos campos da nossa cultura. Não há E mesmo na antropologia também não, Mas antes do 25 de Abril não havia nada. Em antropologia, aqui antes do 25 de Abril não havia nadinha. Não é? E em ciências sociais também não havia nada. E realmente vê-se um florescer. Agora, para mim, uma das coisas mais terríveis que se criou foi o sistema de Bolonha, evidentemente. E depois, evidentemente, também outra coisa que é esta falta de empregos que existe na investigação, ou quando digo de empregos, já não digo de empregos, digo de possibilidades de realizar projetos, não é? Eu próprio, por exemplo, como arqueólogo, neste momento estou bloqueado, eu e os meus colegas, estávamos a fazer um trabalho no Alto Douro, não consigo continuar porque não temos dinheiro, não temos possibilidades. De maneira que, quer dizer, lá vamos também tentando progredir para onde podemos. Mas mais dinheiro não produz teoria, ou conhecimento ou ciência. Não, mas quer dizer, há coisas que têm um preço, não é? Não, é baratíssimo. A ciência é a coisa mais montar, por exemplo, montar uma escavação no terreno implica deslocar 50 pessoas para um sítio. O que é caro é colher dados que não servem para nada. Ah, claro. Posso lançar uma pequena objeção? Não é que se não serve, se não se vira. Pediu licença para lançar uma pequena objeção. Claro, mas agora já estamos aqui apenas a um petit comité, já aqui de conversa. Aliás, não é uma objeção, são várias e sucessivas. A primeira de todas, José Gabriel, por favor, não me trate por professor Pedro Prista, foi meu professor e recordo
não só com grande vivacidade algumas aulas suas, como tenho, felizmente, tido a oportunidade de ler algumas coisas suas e ainda hoje utilizo em algumas aulas uma coisa que é A Mulher, a Serpente e o Leite, que ainda há pouco tempo recomendei a uma jovem designer do Alentejo que fez um trabalho notável sobre arte pastoril, destacando, ela não é de formação antropológica, mas é uma mente curiosa, e foi fazer uma abstração do figurado da arte pastoril e começou a fazer uma conjugação movida apenas pela imaginação e pela criatividade plástica e, de repente, aquelas figuras começaram a fazer muito mais sentido do que etnograficamente. É um trabalho muito interessante que eu gostaria um dia de ver como é que dialoga com a maneira como os arqueólogos encaram ou o figurado ou o abstrato, e que não vou deixar agora, digamos, de o responsabilizar pelas consequências que isto vier a ter, porque eu acho que ela tem, já lhe falei disso, ela tem de o conhecer. Uma pessoa que fez aqui um mestrado ambíguo entre a antropologia, etnografia e design com a Universidade de Évora, muito interessante e que eu acho que precisa justamente das suas propostas e da sua maneira de trabalhar. Depois há uma outra coisa também que era interessante, é que eu estou a reconhecer naquilo que diz, aliás no seu próprio manifesto para uma antropologia não etnográfica, eu estou a reconhecer uma coisa que foi absolutamente genial e para mim foi básico e teve uma importância enorme, que foi o fantástico projeto pedagógico que o Vitorino Magalhães Godinho lançou na Universidade Nova em 70 e qualquer coisa, e no âmbito do qual eu fui seu aluno, e com o Vitorino Magalhães Godinho fundou a Nova. Foi que fundou e que tinha este princípio absolutamente básico, que era a integração. Já nessa altura se debatia se era trans, se era inter, se eram objetos conjuntos, híbridos, se o que é que era. Não. Nós, se temos uma ambição heurística, nós temos que procurar para fora destas grelhas e aliás, nessa altura todos, do Edgar Morin até o Piatelli Palmeirini, toda a gente andava à volta disto. O Bracinha Vieira, que foi meu professor também nesse mesmo curso e que foi convidado para uma destas conferências ainda há muito pouco tempo e que justamente a ele nós lançamos esta pergunta, por isso é que foi convidado, que é se nós temos que interrogar cientificamente o que é o humano, como é que nós fazemos, estacados no empirismo das etnografias, ou como é que o fazemos desconhecendo outras disciplinas que são absolutamente fundamentais para nós podermos refletir estas coisas. E digamos que aquilo que a intervenção do Zé Gabriel agora permite nisto é que, ao convidar este ano um arqueólogo como Vítor Oliveira Jorge, ao termos convidado um psiquiatra, na verdade, mesmo sendo um etólogo, não deixou de ser um psiquiatra, como o Bracinha Vieira, noutra altura. Ao convidarmos pessoas que parecem vir fora da disciplina, mas são aquelas que hoje em dia parecem estar de forma mais enriquecedora, com capacidade para interrogar se há uma ciência do homem, porque é que nós não conseguimos fazer uma teoria que atravessa os diversos discursos que têm estado a tatear. Mas já existe. Isso, pois já existe. Mas Freud, eu explico depois. Zé Gabriel, voltarei às aulas com paixão e com o mesmo interesse com que as segui naquela altura, mas acho absolutamente essencial isso, ou seja, nem de longe nem de perto nós estamos, digamos, cegos a esta necessidade ou indiferentes à profundíssima carência para a qual ninguém quer olhar no conjunto das antropologias todas que se têm dado a fazer. A primeira coisa, essa parece-me que neste momento é mais líquida e que nós chegamos lá mais facilmente, que é a que tem a ver com recusar claramente a cacofonia empirista das etnografias. É uma coisa que continua efetivamente, e como muito bem diz, a preencher, a justificar, às vezes até a graus de doutor, por si só. A etnografia das capelistas, das cruzeiras... Nada, do pastel de nata, não sei... Pronto, e que nós colocamos sistematicamente, com muita força, nós talvez nem todos nós, mas muitos de nós já, colocamos sistematicamente na mesma pergunta, relativamente àquilo que queremos saber, que serviço heurístico presta este trabalho. E geralmente não se consegue obter resposta absolutamente nenhuma. Portanto, isto que nós estamos agora aqui a assistir, penso que é quase que uma autêntica... É pena que a sala já
só nos tenha a nós, sobretudo não tenha aos nossos alunos, que era a eles que eu tenho pretendido mais passar esta mensagem. Isto é um grande momento de explicitação das razões pelas quais estas aulas existem, estas conferências existem, e porque é que nós não nos estamos a convidar uns aos outros dentro da capelinha. Nós estamos, sobretudo, a solicitar a pessoas que, noutra perspectiva, vêm expor a carência com que temos vindo a trabalhar em ciências humanas e, particularmente, em antropologia. O Zé Gabriel está tramado. Porque os seus desafios. Claro. Não, estou a brincar. Se arranjar um sítio onde eu publico um artigo, fico mais feliz. Como é etnográfico, não serei aceito, de certeza. Mas não só o Zé Gabriel, não sei se é aceito ou não na etnográfica, mas o que é certo é que assim, o grande problema é que, se calhar, a maior parte de nós não publica na etnográfica por alguma razão. Não sabia. Mas se for ver... Eu vejo que é quase tudo estrangeiro. Quase ninguém. A etnográfica é o órgão do CRIA, que é o sucessor do Centro de Estudos de Antropologia Social, de que eu sou um dos fundadores. E curioso... Dos meus centros da Nova. Exatamente. Sempre, claro. E, no entanto, se nós formos ver, a maior parte de nós, que estamos, se calhar, com outras preocupações em mente, nunca publicou uma vez na etnográfica. Eu publiquei um artigo por causa de um congresso feito pelo Luís da Junqueira. Da Junqueira, sim. Mas a senhora da Junqueira juntou as coisas da Junqueira e mandou há 2 anos ou 3 para trás. Não, Vocês sabem que isto está a ser gravado, não é? Não está, não, isto já não está. Está assim, faz muito bem. Pode ser. Não, mas... Não tem problemas em que isso seja divulgado, é a sua opinião. Não, aliás, tenho afirmado várias vezes. É que eu comecei as tricas e licas que existem no mundo académico e que eu não gosto de nada. Porque uma coisa é a gente estar em discordância, tal discordância amável e respeitável e respeitosa. Outra coisa é problemas que as pessoas arranjam. Não é nada disso que eu falei. Não estou a atrever nenhum de nós. Falei de discordância teórica, total e radical, entre o que eu faço e os meus colegas fazem. Eu não estou a pressupor nada disso, estava apenas com... Não, mas é que tem razão, que há muitas vezes implicações e tricas. E não não é tudo isso. É que há pessoas que fazem leituras daquilo que a gente faz, que não têm nada a ver com o que a gente pretendia fazer, não é? E é terrível. Não é? Todos nós que temos experiência académica sabemos que passamos por situações dessas, não é? Ser mal interpretados, não é? Na verdade. Mas eu acho que esta atitude de me terem convidado, pronto, para mim, evidentemente, narcisicamente, é muito agradável porque é um destaque dado à minha pessoa, é uma possibilidade de eu não me sentir arredado, porque quando uma pessoa opta por se aposentar antes de tempo, não me jubilei porque não cheguei aos 70 anos, mas foi com 60 e tal, porque havia o problema da ameaça das reformas serem cada vez mais difíceis ou cada vez mais cortadas. Foi por isso, porque eu levei muito tempo até me decidir a uma situação deste tipo. E como digo, faz muita falta o contacto, porque é uma coisa que tanto o da escolar como o Igor acentuam constantemente. Aprender sem ensinar não é aprender. Uma pessoa precisa de ter digamos, o atrito e a obrigação de ser explícito. E é ao ser explícito para os outros que se torna explícito para si. Portanto, há aqui uma dialética, mais uma vez, uma retroação importantíssima. E realmente, uma pessoa estar dias inteiros como eu estou, da manhã à noite, só com o intervalo para almoçar, a ler, que é o que eu queria fazer agora, até ao fim dos meus dias, se me deixassem, efetivamente, porque sei a minha ignorância, não é? E lá está, é o que eu da escola disse, não é? Eu também já fiz muito trabalho de campo, não foi da antropologia, não foi da etnografia, foi da arqueologia. Eu da escola, da escola diz isso, passou X anos a fazer etnografia de campo, mas depois passou, só ver 7 ou 8 anos, só a fazer trabalho de consulta do que os outros escreveram, ler, pensar, refletir, etc. E muitas vezes com aquela deriva que os jovens agora não podem ter, porque não têm tempo para isso, os prazos são curtos e não há tempo para a deriva, não há tempo para perder tempo, que é o momento mais criador, porque é quando a gente não tem obrigação absoluta e pode saltar, até inclusive isso é uma premonição, ou era uma premonição das pessoas que o faziam. Estou-me a lembrar do exemplo do Abi Warburg, um tipo que fazia esse tipo
de constantes saltos. Estava a ler uma coisa, ia buscar outra, também. Essa biblioteca do Obivar nunca podia ser classificada segundo o sistema decimal universal. Estava permanentemente a saltar de umas coisas para as outras. E nesse sentido que muitas pessoas confundem, isso é uma dispersão, ou uma diletância, ou é um tipo que quer abarcar tudo, ou é um ambicioso, ou é snob e quer armar-se em culto e trata de tudo e tal. Não, é uma necessidade absoluta que a pessoa tem. Por exemplo, eu vi aqui várias referências no da escolar aos trabalhos que ele fez com a mulher e porque é que lhe facilitou, junto dos índios, ir com a mulher e não ir sozinho, porque isto só tinham ido até eles, até então, missionários. E os índios, como é que conceptualizaram a coisa? Espera, há várias tribos entre os brancos. Há uns que não aparecem de saias, primeira coisa. Porque os missionários eram padres que iam com aqueles vestes. E depois há uns tipos que, como nós, também há uma relação entre homens e mulheres neles. Então há várias tribos. E eles conceptualizavam aquilo quando muito, a próxima aldeia branca, quer dizer, o mundo branco, estar a uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 dias de viagem a pé. Eles é que não iam para lá, não lhes interessava. Quer dizer, uma coisa curiosa, não é? A concepção que tinham das coisas. Isto